que a água ela é classificada como um solvente universal, né? E por que que ela é classificada assim, né? Porque a água ela tem uma capacidade acima do normal de dissolver grande parte das substâncias presentes no nosso planeta, como, por exemplo, ácidos, sólidos, iônicos, gases, açúcares, proteínas, sais, entre inúmeras outras substâncias, né? Quem lembra aí que aprendia na escola? Eu me lembro que a gente aprendeu na escola que a água é o solvente universal, né? Porém, gente, só um instante, deixa eu tirar isso. Porém, os cientistas hoje sabem que a água, na verdade, ela é um nutriente. Nós temos que considerar a água como um nutriente, tá? E é o nutriente mais abundante no corpo humano. E não só no corpo humano, como no nosso planeta, na verdade, né? E a água, ela é encontrada em todos os seres vivos e ela é essencial para o funcionamento das células, né? Visto que ela está presente em todas as soluções que compõem os organismos. E ela atua na absorção de nutrientes, no transporte e na eliminação de substâncias, né? Então, olha a importância da água, né? E as nossas células, gente, elas estão imersas em água, né? Chama-se líquido intersticial, se eu não me engano, né? E para manter a célula saudável, essa água tem que ter várias propriedades. Então, é como se fosse um aquário, as nossas células são os peixinhos, né? E que formam o nosso terreno biológico. E essa água ela tem que ter várias propriedades, não é só ser pura, não é só ser filtrada. Isso é algo que é muito importante a gente entender, né? Vários fatores interferem na qualidade da água, como, por exemplo, o pH, que determina se ela é oxidante Você ou tem que colocar no link, antioxidante, muito no a link, aqui no YouTube. condutibilidade, a tensão Ficou. superficial da água, entre várias outras coisas, né? Qual é o percentual de água no nosso corpo? Ó, um bebê, ele tem 80% de água. Já um jovem adulto, cerca de 70% do corpo é composto de água. E já uma pessoa idosa, Toca 50%, novamente, né? tá? Então, a Daí gente entra de vê novo. que Toca lá. Vai pelo YouTube, a lá gente embaixo. vê que conforme a idade, né, vai diminuindo o percentual de água, a quantidade de água no organismo, né? Muito bem. E se a gente for falar de órgãos, porque a gente sempre ouve falar, né? Nosso corpo é 70% água. Gente, é 70% água no geral. Mas se a gente for olhar órgão por órgão, isso é diferente, tá? O cérebro, 85% aproximadamente de água, tá? O nosso sangue, 92% composto de água, né? E outros órgãos, só aqui temos o exemplo do fígado, né? 87% de água. Dá para imaginar a importância da água no nosso organismo? Se os nossos órgãos são compostos por tanto, uma porcentagem tão alta de água, né? E quais são algumas das funções fisiológicas da água? Ó? E aqui já dá para a gente ter uma ideia, gente, é, de por que que uma água de qualidade ela, ela pode proporcionar a remissão de doenças ou de condições de saúde. Por que que a água consegue fazer isso? É só a gente ver aqui, olha. A água ela é muito importante para o transporte de nutriente e oxigênio para a célula. Então, você pode comer muito bem, mas se você não bebe água de qualidade e água suficiente, você pode ter deficiência no transporte de nutrientes e oxigênio para a sua célula. E todas as consequências disso, né? A regulação da temperatura corporal, através do suor e da respiração. A eliminação de toxinas através da urina, das fezes e do suor. Então, se a gente não bebe água,
a gente não elimina toxinas do nosso corpo, né? E não é só simplesmente beber água, né? A gente hoje vive numa sociedade que as pessoas. Tem gente que trocou a água por refrigerante. Eu conheço uma pessoa, né? Hoje ela está muito doente. Ela não bebia água. Ela não bebia. Ela só conseguia beber água se colocasse açúcar. Olha isso. Ela bebia refrigerante, uma pessoa bem próxima a mim. Ela só bebia refrigerante e leite quando ela tinha sede. Água não, né? Então imagina o tanto de toxina dentro desse corpo, né? E sem a menor capacidade de fazer um detox, né? Porque a pessoa não bebe água, sem água não tem detox. E nós vamos ver mais para frente que não é qualquer água, tá? Ó, lubrificação das articulações e dos tecidos, óleos, peraí que tá na minha frente aqui. Olhos, boca e pulmões, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente tem um problema, né? Outro dia mesmo eu vi um médico falando que muitas vezes a gente tem dor na coluna. Por quê? Porque a gente está desidratado e os discos da coluna estão achatados por conta da desidratação. Olha só isso, né? Então, o que que acontece? A pessoa tem dores. Se a gente parar para pensar nisso, gente, quanta gente aí está com diagnóstico, está tomando remédio, quando na verdade ela está desidratada, ela precisava de água, né? É, digestão e absorção de alimentos precisa da água, né? E também a água participa na produção de hormônios e neurotransmissores. Os hormônios são a orquestra que rege, né? O maestro que rege a orquestra do nosso corpo, né? Então, são extremamente importantes. As mulheres que estão na menopausa, né? Assim como eu, que sofrem uma queda brutal, né? De hormonal, sabem os danos que os hormônios, a falta de hormônios, causa no nosso corpo, né? Então, e a água, ela participa da produção de hormônios e neurotransmissores. Os neurotransmissores são muito importantes, né? Inclusive na regulação das nossas emoções. Então, olha quanta coisa a água está envolvida, né? Quais são alguns sinais de desidratação? Então, vamos entender aqui, olha. Uma desidratação leve, essa porcentagem aqui é a porcentagem de água do seu corpo. Se você perde de 1 a 2% de água do seu organismo, você já começa a ter fadiga, dor de cabeça e tontura. Então, se você tem esses sintomas, será que não é falta d'água? E você está aí se entupindo de remédio, às vezes fazendo tratamento caro, e você só precisa de água, né? Moderada, uma desidratação moderada, 3 a 5% de perda da água do organismo, né? Já causa confusão mental, boca seca, redução da urina, com todas as consequências que isso traz, né? Então, mais uma vez, nós vemos aí. Às vezes a pessoa está com esse sintoma, está tomando remédio e ela precisava, na verdade, de água, né? Ela está desidratada. E a desidratação grave de 5% a mais da perda, né, de água, aí já corre o risco de falência dos rins, convulsões e até mesmo entrar em coma. Então, como a água é importante, né? E a desidratação, ela pode afetar o nosso humor, a memória e o desempenho físico. Então, analisem bem esses sintomas aqui, gente. Será que você tem algum desses sintomas? Será que você não está precisando de mais água e água de qualidade? Que não é qualquer água, né? Então, é importante fazer essa análise, né? Agora, se a desidratação causa tantos problemas, quais são os benefícios da hidratação adequada? Hidratação adequada. Mais energia e disposição, melhora da pele e da função intestinal, melhora da função cognitiva e do humor, prevenção de infecções urinárias, pedras nos rins, constipação.
E também apoio ao emagrecimento e metabolismo. E cada uma dessas coisas aqui, por exemplo, gente, é constipação, né? A constipação constante, ela vai trazer problemas lá na frente. Que o nosso intestino é extremamente importante. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E não, isso não é modinha, não é modo de dizer, tá? Existe um motivo, né? Para isso ser dito. E então, se a gente não está com o intestino bom, e intestino saudável não é só se você vai ao banheiro todo dia, tá? Isso é um dos indicadores de um intestino saudável. Então, e mesmo que você vá ao banheiro todo dia, como está a qualidade das suas fezes, né? O tipo, etc. Então, é, tudo isso tem a participação da água, é importante, né? E aqui, olha, os maiores cientistas estudiosos da água, eles têm provado através de estudos importantes que toda água não é igual. E a estrutura da água, isso é muito importante, a estrutura da água, da molécula da água, tá? Dentro do nosso corpo, determina, em última instância, saúde ou doença. Então, o tipo de água determina saúde ou doença. Ou seja, a nossa saúde pode ser melhorada melhorando a qualidade da nossa água. E doenças podem realmente ser tratadas com água. Incrível, né? Infelizmente, hoje, gente, grande parte da água potável está contaminada por flúor, por cloro, por metais tóxicos, compostos orgânicos, xenoestrógenos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu estudo bastante sobre a medicina integrativa e muitas vezes vai na contramão do que a gente aprendeu a vida inteira, né? Então, algumas diquinhas, né, para vocês. Se você puder trocar a pasta de dentes por uma pasta de dentes sem flúor, tá? É, é muito importante tirar cloro da água, tá? Cloro é pesticida, já foi banido em vários lugares. O flúor é a mesma coisa, já foi banido em vários países, tá? O flúor ataca a nossa tireoide, né? Ele prejudica a nossa tireoide, é uma neurotoxina. Xenoestrógenos, né? O que que são xenoestrógenos? É o bisfenol, são substâncias que derivadas de petróleo que eles enganam o nosso corpo, eles fingem ser hormônios e ocupam os receptores de hormônio das nossas células. E aí o que que acontece? Quando vem o hormônio mesmo, os receptores estão ocupados. E aí vira toda uma bagunça, né? O desequilíbrio hormonal. Muita gente sabe o que que significa, né? Você, por exemplo, às vezes não consegue emagrecer, você tem cistos, você tem vários problemas por causa disso. E a água pode trazer tudo isso para você. Por quê? Por exemplo, uma água, né? Outro dia mesmo eu fiz até um story no meu Instagram sobre isso. Eu estava esperando meu marido, que foi fazer o negócio, e eu vi lá, ele parou em frente a uma loja que vende água. E tava lá, água tal, com pH tal, a pH 10, água alcalina, etc, né? Porém, gente, primeiro que vocês vão ver mais à frente, essa água é uma água que ela tá morta, né? E segundo que essa água ela viajou em recipientes de plástico, derivados, né? Feitos com, entre outras coisas, né? Petróleo, etc. E então isso libera bisfenol no calor, né? E o bisfenol é um xenoestrógeno. O bisfenol faz muito mal para a nossa saúde. Então, na realidade, a pessoa às vezes está investindo e ela não está comprando uma coisa boa, né? Ela está comprando uma coisa que não hidrata e prejudica a saúde dela, né? Então, como diz aqui, ó, o problema está na forma de preparo, na armazenagem e no transporte. Então, o processo como um todo está prejudicado. E as pessoas estão ingerindo um elemento tão básico e simples como a água, né?
mas estão causando, na realidade, malefícios ao seu organismo. Então, o que que determina a qualidade da água? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, pH, né? Se for mais ácido que o nosso sangue, pode envelhecer e acidificar o corpo, provocando, inclusive, osteoporose. Por isso que a gente ouve falar tanto da água alcalina, do pH da água, etc, né? A fonte, né? Quanto mais distante a fonte onde foi pega essa água, né? E engarrafamento de onde se consome, maior número de xenoestrógenos, como o bisfenol, né? Vai ter nessa água por causa da incidência do calor sobre as garrafas de plástico, né? Então, ó, o pH da água é importante para saber a qualidade, a fonte, né? Flúor, né? Aqui temos mais algumas informações sobre o flúor, ó. Deixa eu tirar aqui que as coisas do Zoom ficam na frente, ó. Diversos países da Europa e estados da América do Norte já proibiram a adição de flúor na água, tá? Por quê? Deixa eu chegar para cima agora de novo. Peraí. Devido também à toxicidade dessa substância, que por sua estrutura física tem preferência absortiva ao iodo. O flúor sequestra o iodo, né? E isso pode prejudicar. Desculpa, não é isso. Tem preferência absortiva ao iodo. Ela entra antes do iodo, né? Impede a absorção. E isso pode prejudicar o funcionamento da tireoide. Também a pureza da água é importante, né? E esse, infelizmente, é o único critério que as pessoas conhecem, né? Ah, é filtrada? Então tá bom. Então é água boa, né? É importante a pureza da água? Sim, mas esse é apenas um dos fatores, né? E mesmo nesse processo de purificação, dependendo como foi feito, a água ela pode acabar sendo desmineralizada. E a água pura, ela tem que conter minerais e nutrir, né? Então, uma água sem minerais é uma água morta. Também o potencial de oxirredução da água, né? Se ela é oxidante ou se ela é antioxidante. Se ela combate radicais livres, envelhecimento celular. E o potencial de hidratação dessa água, né? É alarmante, gente, mas existem águas que passam por processos e filtros que se tornam pobres hidratantes para o corpo. A purificação, por exemplo, por destilação, desionização, osmose reversa, acidificam o nosso corpo, roubam minerais e têm um fraco poder de hidratação. Por outro lado, a água ionizada é um agente desintoxicante, além de ser 6 vezes mais hidratante. E aqui nós temos algumas curiosidades sobre a água, né? Você sabia que o cérebro é o órgão que mais sente a desidratação? Eu fiz até algumas anotaçõezinhas aqui para mostrar para vocês por quê, olha. Por que que o cérebro, né, ó, 75 a 85% do cérebro é água. Então, uma leve desidratação já pode causar irritabilidade, e às vezes a pessoa está tomando calmante, né? E ela está com falta de água. Confusão e lentidão mental. A água ajuda a regular as nossas emoções. Os estudos mostram que a falta de água pode aumentar sintomas de ansiedade e mau humor. E a hidratação adequada está ligada à regulação do cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Sentir sede já é sinal de alerta, né? A gente não deve esperar sentir sede para beber água, tá? Quando você sente sede, quando seu corpo está pedindo, é porque ele já está em processo de desidratação. A água, ela é um alimento também, tá? Frutas como melancia, melão, pepino, laranja têm 90% de água e ajudam na nossa hidratação. E 20 a 30% da água diária vem dos nossos alimentos. A urina é um bom termômetro para você saber, né? Foi fazer xixi, o xixi está muito escuro, amarelo, o xixi tem que estar transparente. Ou bem clarinho, né? Se não estiver assim, água.
toma água, aumenta a ingestão de água, né? O corpo pode confundir fome com sede. Então, muitas vezes a gente come achando que está com fome e, na verdade, a gente está desidratado. Isso é mais comum ainda nos idosos que não sentem muita sede e tal, né? E a água, ela ajuda no emagrecimento. Por quê? Porque beber água antes das refeições pode reduzir o apetite, aumentar a sensação de saciedade, e a água participa do processo de queima de gordura. Olha só que interessante. Quem aí precisa perder peso, né? E além do metabolismo, né? E crianças e idosos desidratam mais rápido, porque eles têm maior proporção de água no corpo, no caso das crianças, né? E o idoso, como eu falei, ele perde sensibilidade à sede e esquece de beber água. Simplesmente não sente nenhuma sede, né? Lembrando que a gente não precisa esperar sentir sede para beber água, né? Então, gente, essas eram algumas informações que eu tinha para passar para vocês, tá? E agora, então, eu vou passar a palavra, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Prontinho, né? E agora vou passar a palavra então para a companheira aí que vai falar com vocês sobre o que que é. A gente viu ali sobre água adequada, água que hidrata. Então, isso já deu uma pista para a gente, né? A gente viu lá que os cientistas falam, né? Que é importante a estrutura molecular da água, né? A gente viu que é importante a qualidade da água. O que que isso tudo significa, né? Então, a Maria da Paixão vai falar para a gente aí um pouquinho sobre a água que hidrata de verdade. Muito bem, boa noite a todos. Maravilhosa aí a sua explicação, Silvia. Parabéns, né? Deu para entender muito bem o poder fisiológico da água. E realmente, uma água adequada, ela vai trazer vários benefícios, né? Como a Silvia já deu uma deixa aí, que água é essa? Será que água tem diferença? A Timol, ela tem um projeto de saúde que leva não só sonhos, mas saúde há mais de 20 anos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Compartilhar aqui para mostrar alguns slides para vocês. Estão conseguindo ver aí? Então, como bem explicado. Pode falar, Fernanda. Dá para ver? Esse é um projeto da Timol, né? Como a Silvia já explicou muito bem aí, o nosso corpo, ele, no geral, ele é composto aí de 70% de água. E a gente viu aqui com ela que cada órgão também tem ali uma porcentagem de água. Então, será que a água que a gente está bebendo é de boa qualidade? Será que a água que você está ingerindo é de boa qualidade? Você já parou para pensar nisso? Dr. Lai Ribeiro, ele fala que água determina doença, água determina saúde, e uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Isso daí foi quem falou, foi o Dr. Lai Ribeiro, um médico muito renomado, né? E realmente, será que a água que a gente está tomando está proporcionando saúde ou está te adoecendo? O nosso corpo, ele, conforme a gente se alimenta, o ambiente que a gente vive, os produtos de cosmético que a gente usa, tudo que a gente usa hoje, de uma certa forma, ele vai sujando o nosso organismo, né? E aí, a acidez,
ela provoca algumas doenças. O Dr. Otto Warburg, ele ganhou o prêmio Nobel, porque ele descobriu ali algumas formas que se desenvolvem o câncer. Duas delas é a acidez no sangue, que é a acidose, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Então, seria a raiz dos tecidos cancerígenos, né? Os tecidos cancerógenos, eles são tecidos ácidos, e enquanto os saudáveis são tecidos alcalinos. Então, quanto mais ácido o seu sangue, o seu corpo está aberto aí a ter doença, principalmente o câncer. A gente vê aqui nesse outro slide o efeito que os radicais livres eles têm no nosso organismo, né? Hoje a água, a Silvia explicou muito bem, e ela vem com muitos componentes que eles colocam na água hoje. O solo que a gente tem hoje é um solo muito contaminado por agrotóxicos, substâncias que causam doenças. E a má alimentação também, o estilo de vida, o estresse, eles provocam aí um envelhecimento precoce. O radical livre, ele vai oxidando as células. A gente observa aí nesse slide. E o que que vai ajudar esse corpo se restabelecer? Aqui a gente observa é, uma pequena célula e as moléculas de água. O que que acontece com a água hoje? A água que fica armazenada, ela perde ali seus nutrientes. Essa água, ela fica parada, ela perde o contato com o sol, com o solo, ela perde nutrientes, como os minerais que são essenciais para a nossa saúde. E ela tem uma força que se junta ali, os átomos, as moléculas dessa água, que deixa essa água pesada. É como se formasse ali um grande cacho de uva. A gente não consegue, né, comer um cacho de uva de uma vez. A gente tira uma uva por vez. A nossa célula do mesmo modo. Para que a água seja absorvida, essa célula tem que estar fluida, ou seja, igual a que está aqui, ó, nesse terceiro desenho. E é isso que o projeto da Timol proporciona. Um tratamento, deixando a água tratada magneticamente, deixando ela mais leve, 6 vezes mais leve, proporcionando a hidratação e a alimentação total das células. Então, quando a pessoa ela começa a tomar dessa água mais leve, o corpo dela fica mais hidratado. Então, a gente já vê aqui que não é qualquer água, né? É uma água mais leve, que hidrata, que realmente vai trazer saúde e benefício para a nossa saúde. E a empresa, ela foi atrás de comprovações científicas. O Facomban é um centro tecnológico de controle de qualidade que testou a dureza dessa água. Nós vemos aqui a dureza, 9,93. Depois de 1 hora, de 20 minutos, a gente vê que já caiu, é 9,52. E 1 hora após a imersão do produto da Timol em contato com essa água, nós vemos aí, ó, o tanto que caiu, 1,53, provando que a tecnologia que a Timol desenvolveu, ela realmente faz a quebra dessas moléculas, ou clusters, né? Que são esses grandes cachos de uva que impede que as nossas células sejam hidratadas da forma correta. Qual que é o benefício que essa água traz? Além de hidratar mais o nosso corpo, as nossas células, trazendo aí vários benefícios. Nós vemos aqui pessoas, né, usuários que fazem o uso desse projeto. Nós vemos a melhora em muitos casos, como esse daqui, da úlcera varicosa. Vemos aqui o antes, né, uma ferida aberta, difícil cicatrização, e 25 dias depois, ingerindo essa água, né, com silocimol,
e o Top H+, e banhando também a ferida, a gente vê aí uma cicatrização que evoluiu bem. Vemos outros casos também de doenças como a hipermoliose bolhosa. Vemos o antes aqui dessa criança, várias bolhas, né? Trazendo certo desconforto aí. E depois do uso da água, olha como que a pele dessa criança tá. Tudo isso porque a água, ela proporcionou aí uma hidratação, desintoxicou o organismo, eliminou os radicais livres, melhorou aí a acidez do sangue, a hipóxia, que nós vimos lá, né, atrás, que isso daí, quanto mais ácido o nosso sangue estiver, mais aberto a doenças ele ficará. Outro caso que nós temos aqui é de a psoríase, uma doença autoimune, ela não tem cura, mas ela tem controle. E fazendo o uso adequado, um estilo de vida, a pessoa começou a fazer o uso do nosso projeto da Timol, nós vemos aí a evolução na melhora da pele. Temos também aqui, olha, o exemplo desse senhor com diabetes. Ele feriu o pé e vemos aí o tanto que isso causou certo desconforto. Uma ferida que não se cicatrizava, diabetes descontrolada, e fazendo uso do projeto da Timol, olha o resultado. Uma ferida cicatrizada, sequinha, a diabetes mais controlada, com 40 dias bebendo da água magnetizada. Então, a gente vê aqui também outras pessoas, outros usuários, ó. Essa senhora também com câncer de pele. A gente vê aí algumas feridas, na pele, né? E 20 dias tomando a água magnetizada, a gente vê aí a melhora. E todos esses produtos da Timol, eles têm comprovações científicas, que realmente ele faz essa quebra de molécula, que é a hidrólise da água. Mas será que faz efeito só para os humanos? Quem tem seus pets, né? Cachorrinho, gatinho, seus animais, passarinhos, podem também fazer o uso dessa água. Nós vemos aqui um cãozinho, ó, com sarna, 30 dias fazendo uso, nós vemos a melhora, o restabelecimento dos pelos. Então, pode ser usado aí por toda a família e também usar os pets. Temos outro exemplo aqui, ó, de outro animalzinho, estava com problema no olho, e fazendo o uso da água, a gente vê uma grande melhora. E será que só os animais se beneficiam? Olha o exemplo aí, ó. A cebolinha regada com água normal, né? Sem o contato com o silocimol e o top H+, e a água regada com a água corrigida magneticamente pelo silocimol e o top H+. Então, nós vemos aí a diferença das plantas, porque o mesmo efeito que ela faz no nosso corpo, ela também vai fazer nas plantas. As plantas vão absorver melhor os nutrientes. Essa água vai ajudar a nutrir melhor as células das plantas também. Próximo slide aqui vai mostrar o termo de reconhecimento de idoneidade da Timol, que comprova a veracidade do nosso produto. E é uma tecnologia também reconhecida por pesquisa e estudos por outras instituições. Nós vemos aí a Unesp, a APTA, né, o Facom-Bauer, como eu mostrei para vocês, e outras instituições que comprovam a tecnologia e a eficácia desse projeto. Temos também o reconhecimento do órgão da ONU, certificado da ONU,
né? O senhor Carlos, que idealizou esse projeto aqui da Timol, é reconhecido como algo que proporciona qualidade de vida às pessoas. Então, nós vemos aí que uma água boa e apropriada, ela proporciona saúde, bem-estar. E a Silvia explicou de forma maravilhosa, né? Como que a água ela é importante aí no nosso corpo, no nosso organismo. Ela falou até das emoções, como que a água interfere até nas emoções, no estresse, em tudo, gente, né? Ou se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta em relação a esse projeto aqui, ó, esse daqui você pode colocar no filtro. Fernanda quer falar? Então, eu só quero contar, né, o quanto eu fui beneficiada com esse projeto. Então, eu estava gestante e eu dei pré-eclâmpsia, né, desenvolvi esse quadro grave. Daí, então, eu, por último, dei um quadro que chama oligodrama, né, meu líquido da placenta diminuiu bastante, o médico me receitou água. E aí fez sentido, né, que apesar de beber no mínimo 3 litros d'água, né, meu corpo não estava absorvendo e deu para ver que a água realmente tem diferença. Então, depois de passar a usar dessa água, com 6 dias os médicos já viram diferença nos meus exames, né, no meu quadro e daí então eu tive muitas outras melhoras, como por exemplo também refluxo, né, gastrite que eu tinha. Eu melhorei também questão de labirintite, questão hormonal, né, na tireoide. Eu tomava Puran. Eu tenho mais de 2 anos que eu não tomo Puran mais. Então, eu tenho muita gratidão aí por esse projeto e vamos falar assim, né, sempre gosto de contar porque às vezes, né, as pessoas que estão aqui, elas têm algum desses problemas ou às vezes conhece alguém que tem, né? E que pode ser de ajuda também. Então, eu sou muito grata. Obrigada aí, viu, vocês? A gente que agradece aí o depoimento, Fernanda. Realmente, eu lembro da época, você estava grávida da Sofia, e a Timol também, através de você eu conheci a Timol. Para quem não sabe, eu também tenho doença autoimune, e aí foi o que me levou a conhecer esse projeto maravilhoso, que me proporcionou hoje qualidade de vida, né, melhora em muita coisa na saúde. Mas eu vou dar oportunidade aqui para outros falarem também. Silvia, pode falar. Falaram aí no chat sobre a pessoa que tem problema de rim, né? Nos rins. E por que que melhora e tal, né? Que uma das funções do rim, né? É equilibrar o pH do corpo, porque o nosso corpo ele não pode estar nem alcalino demais, nem ácido demais, né? Então tem que estar sempre controlado. E quando a pessoa toma essa água, que ela consegue penetrar na célula, ela consegue limpar, ela consegue tirar toxinas, levar nutrientes, né? E ela alcaliniza o terreno biológico, ela alcaliniza o corpo. Ela é muito melhor do que uma água alcalina, porque ela não é simplesmente uma água alcalina, ela alcaliniza, os aparelhos não tornam a água alcalina, né? Mas para quem toma, né, a água alcalina é muito mais importante, porque ela vai alcalinizar o sangue. O seu corpo, ela vai tirar a acidez do corpo. E isso vai facilitar muito o trabalho dos rins, né? Sem contar no detox e tudo isso, né? Então, e um corpo menos ácido, ele não vai produzir as pedras, né? O oxalato de cálcio, etc. Então, é muito importante, né? O papel da água para ajudar nessa questão, né?
Aqui na minha casa, o que a gente notou uma grande melhora foi na coluna, problemas de coluna. Houve uma melhora muito grande mesmo, né? De dores, tanto eu quanto meu marido, né? E às vezes as pessoas acham que, mas água vai ajudar alguma coisa, porque já estão doutrinadas com remédio, né? Só que o nosso corpo, o que ele conhece, sabe como usar é água. Ele é que nem um carro, vamos supor, um carro que não flex, né? Que ele foi feito para trabalhar só com gasolina. Ele conhece a gasolina, ele vai trabalhar muito bem. Os componentes dele foram feitos para funcionar com gasolina. Aí você vai e taca outra coisa lá. É o que a gente faz com o nosso corpo. Então, não duvide que a água tenha o poder, né? Como o doutor Laí Ribeiro falou. Água é remédio. Água de qualidade, água que hidrata de verdade é remédio. E isso não deveria espantar a gente, né? É água, gente, é do que está na natureza, o que o nosso corpo conhece e é o que ele foi feito para funcionar com isso, né? Então, a água realmente, ela faz isso tudo que vocês estão ouvindo aí nos depoimentos, né? Muito bem, obrigada, Silvia. Uma pessoa aqui no chat perguntou sobre a fibromialgia, se quem tem fibromialgia, essa água pode ajudar. Realmente, pode sim. A gente tem vários relatos de pessoas que são usuárias desse projeto da Timol e que teve melhora, né? Eu sou uma dessas, né? Em 2021, comecei a fazer o uso e eu melhorei muito, porque a fibromialgia, ela traz aí indisposição, dores no corpo, dor de cabeça, falta de foco, falta de concentração. E aí ela ajuda o seu corpo a absorver melhor essa água. Então você vai melhorar aí foco, a hidratação das células, dos músculos, melhora a disposição, melhora o intestino, porque doença autoimune tem ligação também com o intestino. Geralmente pessoas que têm fibromialgia têm problemas às vezes com o intestino, ou é constipado, ou tem intestino solto. Então realmente ela ajuda. É, quer falar, Fernanda? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu queria falar com questão da fibromialgia. Não é uma cliente minha, mas ela é colega minha, é amiga minha, mas não fui eu que fiz a venda para essa cliente. Então, qual que era o quadro dela? Ela estava numa situação que ela descobriu a fibromialgia, doía tudo, como ela diz, até o fio do cabelo. Ela não tinha força para levantar o braço, para pegar um pente e pentear o cabelo. Ela fala que se ela sentasse no vaso, alguém precisava ajudar ela a levantar. Ela andava que nem um idoso com a bengalinha, de pé por pé, lento, porque ela disse que doía tudo, doía tudo, doía tudo. E o que que aconteceu? Uma colega começou a levar a água para ela. Então, de primeira, ela não adquiriu o projeto, ela começou a beber água. E ela foi se sentindo melhor, falou, não, eu quero um negócio desse também. E ela adquiriu o projeto. Ela fala que na época ela tomava dipirona 1 miligrama, era o arroz com feijão dela. Ela disse que tinha um remédio que ela pagava, um remédio só. Ela pagava R$ 300 só naquele remédio, né, para ajudar a controlar e não controlava nada. Por fim, teve um remédio que desencadeou, o uso do remédio desencadeou nela o fogo selvagem. Então, o corpo dela ficou todo empelotado, todo cheio de bolha, ficou uma coisa horrível. E o médico falou que era o remédio que ela estava tomando para a fibromialgia que desencadeou aquilo. E hoje, como que ela está hoje? Salvo engano, tem uns 2 anos que ela usa o projeto. Ela falou que hoje eu visitei ela tem mais ou menos uns 2 meses. Ela disse que ela não toma nenhum tipo de remédio mais, né? Mas a fibromialgia realmente foi controlada só tomando água magnetizada, que ela toma água filtrada e magnetizada.
E ela falou que ela é muito feliz com a Timol e através dela, do resultado dela, a minha colega de trabalho fez muitas outras vendas, porque pelas pessoas viu a situação que ela se encontrava e a situação que ela ficou tomando a água, né? Quando ela fala assim, ah, foi tomando água, mas que água? Eu quero essa água também, se você melhorou tanto assim. Então, não tenha dúvida. Se você tiver qualquer tipo de patologia, inclusive a fibromialgia, é garantido que realmente, se você tomar água da forma correta, você vai ter resultado. Não tenha dúvida. Obrigada, Fernanda, por contribuir aí com o depoimento, sua amiga. E realmente, é, o uso da água, como a gente viu aí, a Silvia explicou muito bem, os efeitos que a água tem no nosso organismo são muitos benefícios. E a gente às vezes acaba esquecendo de fazer o simples. Nosso corpo reconhece a água que o Criador fez. E quando nós damos para o nosso corpo esse nutriente essencial de forma adequada, numa água de qualidade, teremos aí bons resultados. É, Renato, quer falar? Renato Rebelo? Acho que Oi, boa você... noite, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Oi, Estamos te ouvindo. meu nome é Renato Rebelo, somos aqui da Serra, no Espírito Santo, e franqueado da Timol também, graças a Deus. Já tem 9 meses que eu estou bebendo essa água magnetizada, corrigida por Sulocimol, com ela aqui em mãos, e ela tem me trazido ótimos resultados na minha saúde. Antes eu tinha uma pele muito oleosa, eu passava a mão assim, saía óleo. O piso do meu banheiro era óleo puro, minha pele era oleosa. Então, com o uso contínuo da forma correta dessa água, simplesmente acabou a oleosidade da minha pele. E outra coisa, eu acordava com dor na coluna. Eu achava que era o meu colchão, mas não era o colchão. Quando eu passei a tomar regularmente a água magnetizada da forma correta, simplesmente a dor na coluna sumiu. A minha mão nas costas, eu não conseguia chegar até a metade. Isso é incrível. Até a metade das minhas costas eu não conseguia chegar com a minha mão. E agora eu vou com a minha mão quase lá na nuca. Tamanha é a hidratação que essa água proporciona nas nossas juntas, né? Nas juntas do corpo. Eu sentia dor também no joelho, não sinto mais e tenho mais energia e disposição. Esse é o meu depoimento. Que maravilha, Renato. Obrigada aí por você contribuir, seu depoimento. Ok. Para quem talvez tenha dúvida em relação à água, né? Ou quiser entender um pouco mais sobre a saúde integrativa, pois se a Silva quiser deixar aí o arroba dela também no chat, fica à vontade, viu? O seu Instagram. Algumas pessoas perguntaram aqui qual que era o seu Instagram. Eunice, quer falar? É alguma dúvida em Sim, relação à palestra? eu quero dar um depoimento, né, e te fazer uma pergunta também, se você puder me responder. Então, eu estou fazendo uso, né, dessa água maravilhosa tem 30 dias, mais ou menos. E eu tenho problemas de coluna, muitas dores no joelho, dores no quadril, problema de ansiedade também. Então, assim, em 30 dias, eu melhorei bastante mesmo, entendeu? Que bom. Coisas Feliz. que eu não conseguia fazer antes, agora eu estou conseguindo fazer, né? Muita disposição, energia. Eu tinha o hábito de terminar de almoçar e ter que tirar uma soneca e assim, cansada, né? O corpo cansado mesmo, pedindo para descansar. E agora não. Se eu descanso é porque às vezes eu trabalhei demais naquele dia, né?
Então, assim, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né, e a inteligência aí dos seres humanos, que é o próprio Deus que dá para eles, né, de ter inventado essa técnica tão maravilhosa que é essa água magnetizada. E a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, eu ofereci para uma conhecida minha, ela mora na zona rural. Aí ela pegou e falou comigo assim, que ela usa a água da nascente, que na mente dela já é uma água que é pura. Aí, nesse caso, como é que eu posso ajudar ela, né, a entender sobre isso aí? Que ela acha que ela não precisa do aparelho. O que é que você pode me dizer sobre isso? Olha, a água, hoje, ela tem muitos contaminantes, inclusive o solo, né? Por experiência própria, eu passei uma semana uma vez no território rural e a água de lá era de poço. Não tinha sido feita análise. Então, era uma água bem pesada, chegou a entupir as velas do filtro de barro, para você ter noção de tanto de calcário que tinha. Então, deve se Uhum. avaliar, né? Mas o projeto de saúde, esse aqui da Timol, ele vai deixar a água dela ainda, se já é uma água boa, vai deixar ela melhor ainda. É. Porque a tecnologia que esse produto faz é incrível, né? Uhum. Mas desde já é importante que seja uma água que seja mais pura. Tem um filtro, é muito importante para filtrar Uhum. essa água por causa do solo. Felizmente, Sim. né, o nosso solo hoje ele está muito contaminado. Uhum. E, inclusive, né, eu até perguntei para ela, e você sente algum problema de saúde? Que eu pensei, né, já que a água dela é tão boa, e se a água ela é uma água igual se fosse a magnetizada, né, ela não estaria reclamando tantas coisas. E ela falou que sente um bocado de coisas, né, muitas dores na coluna, outras coisas lá que ela falou. Então, assim, eu queria só tirar essa dúvida, que eu sou nova, né? Eu comecei a trabalhar agora e estou usando água há pouco tempo. Então, assim, Uhum. quanto mais experiência a gente adquirir, é melhor, né? A Silva que tem um Posso pouco, a Silva pode dar aí uma ajuda, fazer porque ela entende mais. uma observação? Eu me deparei também, porque eu morava também na zona rural e todo mundo usava água de poço, e eu me deparei muito com essa objeção. E assim, é onde que ela tem uma fonte, além de tudo que a Maria falou, que realmente são questões que têm que ser observadas também. Ela tem uma fonte no quintal de casa, ela usa água direto da fonte. Ela falou que essa água desce no meu nascente. Eu não sei se ela é armazenada em algum lugar. Então, Sobre ó, isso eu se não. ela armazena a água morre. Se ela guarda a água no filtro, se ela guarda, a água passa por encanamento, ela morre. Ela sai viva lá da nascente, mas ela fica armazenada. Então, já era, né? E além do que, os aparelhos têm o benefício também do infravermelho longo, né? Que aumenta a imunidade, que faz um trabalho muito grande na água. Não é só a magnetização e a mineralização, que já é maravilhoso, mas tem o infravermelho longo também. E esse benefício ela não tem com a água da nascente. Ela poderia até ter muitos benefícios se ela tivesse uma fonte e tudo que ela for fazer, vai beber água, vai lá na fonte, pega. Vai fazer comida, vai na fonte, pega. Vai fazer café, vai na fonte, pega. Aí ela tá tomando água com os benefícios. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Então é isso. Tenho a agradecer, viu? A vocês duas aí pelas explicações. Obrigada. A gente que agradece também a sua participação, Eunice. O tempo está se esgotando, então a gente vai agora chamar a última pessoa, Josinalda. Dúvida, Josinalda, que você tem em relação à palestra? Pode fazer pergunta, fica à vontade. Ou eu, a Silvia, estamos aqui para ajudar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Josinalva, eu sou de Simplício Mendes, Piauí. Eu já uso o projeto há 2 anos. Tem sido excelente aqui na minha casa. Eu, meu esposo, meu filho, a gente tem se beneficiado em várias patologias. Foi excelente, ajudou toda a nossa família.
Só que o meu filhinho, ele tem 9 anos, ele é laudado autismo, TDAH e TOD, então ele tem muita dificuldade de beber água, tem que ficar tentando, assim, é bem difícil. Aí ele está com a adenoide 50% inflamada. Aí eu gostaria de saber, assim, algumas dicas que vocês poderiam me dar para me ajudar, porque eu estou vendo qualquer hora o médico assim pedir para fazer cirurgia, alguma coisa assim. Aí eu estou tentando ajudar, conscientizar para ele tomar mais, para ajudar, para desinflamar, para ficar melhor. Aí eu gostaria de saber assim se vocês poderiam me dar algumas dicas, alguma sugestão para me ajudar ele, para ele conseguir tomar mais água, para melhorar ainda mais da adenose e de outras patologias que ele tem. Entendi. Você quer falar? O que é que eu falo, Silvia? É uma situação atípica, né? Eu nunca lidei com esse tipo de situação, então eu não sei muito o que te dizer. O que É. ele, quando você vai dar água, ele reluta, ele. Ele bebe pouca água durante o dia. Você que oferece água para ele, Sim, ele não reclama de sede, nada. não. Eu dou um copinho, mas toda vez ele toma pouco. Aí ele termina que vai ficando meio que desidratado. Você falou que ele tem Entendi. autismo? Ele gosta de comer, É, de tomar suco, essas coisas? toma. Suco ele toma mais, Então, e você faz com qual água? com a magnetizada. Já é uma ajuda, né? Fernanda, Já eu percebi que já ajudou bastante mesmo. a Fernanda aí, acho que talvez tenha uma sugestão. Ela levantou a mão, ó. A gente Então, agradece. eu tenho criança pequena também, né? Mas criança a gente tem que ficar oferecendo, tá? E eu sempre levo um copão assim para minha, e às vezes ela toma, às vezes é uma bicadinha, mas aí depois logo eu tô oferecendo de novo. Então, a hora que ela acorda é a primeira coisa que eu ofereço, água, né? Mas às vezes eles não tomam realmente assim, né? Não vira o copinho, a menos que esteja assim com muita sede. Então a gente precisa ir esforçando mesmo, viu? E oferecendo sempre. Às vezes, tem algumas mães que às vezes até colocam o despertador para despertar tipo de 1 em 1 hora para lembrar, às vezes a si e às vezes os filhos, para lembrar de dar, né? Porque se a gente vai dando, vai indo, o organismo começa a pedir, então ele pode acostumar, né? Mas e é oferecendo, igual aí, ó, você faz suco, faz outra, vou fazer assim, um chazinho, alguma coisa, sempre com essa água. Então, vai fazendo isso mesmo, tá? E parabéns, você, mamãe, viu? Não é brincadeira o que que você passa, não, viu, Josinalva? Tá? É muito quadro aí, viu? Então, que nosso bom Deus te dê muita força, tá? Parabéns, viu, por sua dedicação. Aí as dicas ótimas aí, Josinalva. Silvana quer falar? Obrigada, viu, Josinalva? Boa noite. Então, uma ótima sugestão que eu vi um pai dando é que ele comprou uma garrafinha bem enfeitadinha para criança com autismo e falou da importância dele passar toda hora ali pertinho da garrafa e tomar água. Então pensa nisso, né? Compra uma garrafa bem bonitinha, porque eles não sabem a importância de tomar água. Então a gente que tem que estar, né? E olha, gente, vale muito a pena usar esse projeto. Aqui em casa, só maravilhas, né? Pena que o horário vai estourando, né, Maria? Não dá para falar muito, né? Mas que nem foi falado sobre rins, eu eliminei todas as pedras dos meus rins, não tenho mais problema. Crise de asma, não tive mais, né? Então, esse projeto eu falo que é uma bênção, né? Toda a família precisa realmente ter. E olha, Josinalva, compra uma garrafinha bem bonitinha que esse menino vai ser muito ajudado. Tá bom, minha querida? E que Aí, Deus abençoe você aí. Obrigada, viu, Maria, de deixar eu falar um pouquinho. imagina, prazer da sua participação aqui também. Ó, vou chamar mais uma pessoa, porque o tempo já se esgotou, que é o Veraldino. Oi, É Ju. agora.
É dúvida que você Bom tem? dia, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui é Veraldino, aqui de Guarulhos, São Paulo. Boa noite. Eu ouvindo aqui o depoimento dessa mãe que tem essa criança com autismo, eu gostaria de dar uma orientação a ela, para não sei se ela já conversou, trocou uma ideia com o Dr. Dalto, tá? E uma palestra que eu tive há uns 4 meses atrás, uma mãe, ela ligou para o Dr. Dalto que o filho dela tem o autismo grau 3. E ele estava bem melhor, de acordo com as orientações que o doutor Dalto passou para ela. Pediu para ela tirar os 3 pilares da alimentação dele, que é o açúcar, o leite e, e Glúten. o glúten. E ela ficou assim, meia, entendeu? Sem querer e tal, mas ela se esforçou e na próxima live que o Dr. Dalto fez, ela ligou emocionada para agradecer ao Dr. Dalto, porque o filho dela tinha tido um controle maravilhoso. Então, ele estava dando a live, ele estava explicando que esses 3 pilares, que é o açúcar, o leite e o glúten, é que, na maioria das vezes, 80% é o que não deixa controlar aquela situação, entendeu? Dessa patologia. Então, eu aconselharia essa mãe conversar um pouco com o doutor Dalton, né, que ele é naturopata, tanto o Dr. Dalto, tanto o Kleuber, como o Sunaik, entendeu? Que eles têm mas ótimas, entendeu? Orientações. Primeiro que o Dr. Dalto disse que ele é autista, né? Ninguém diz, mas ele tem, entendeu? Uma alimentação regrada e ele se policia. Então, eu aconselharia a essa mãe a procurar desses 3 naturopatas. E desde já, muito obrigado e parabéns, viu, pela live que vocês fizeram aí. Ô Maria, Obrigada. só uma última observação. Eu pensei nisso também que ele falou, açúcar, glúten e leite, né? Mas, como a gente está falando da água, né? E muito importante também fazer uma desparasitação, tá? Isso também Uhum. é extremamente importante. É verdade, Silvia. Porque é um conjunto, né? É um conjunto de. A saúde, elas são vários pilares. A água, alimentação, estilo de vida, atividade física, controle do estresse, emoção. Então, Josinalda, teve várias dicas aqui, né? E depois você vê aí, tá bom? Mas como nós vimos aqui na live que falou, né, principalmente da água, que é um dos principais e maiores nutrientes do nosso corpo, nós aprendemos aqui a importância, a Silvia explicou muito bem aí o poder fisiológico que a água tem no nosso organismo. E eu gostaria de agradecer todos aqui, a Silvia, a Fernanda, os que deram aí seu depoimento. E aí, quem tiver alguma dúvida depois, pode procurar quem te convidou para essa live. A Silvia, depois ela quiser deixar aí o Instagram dela. Lembro que algumas pessoas pediram aí seu Instagram. Talvez queira entrar em contato para saber mais sobre a saúde aí, tá bom? Fiquem à vontade. Queria agradecer a todos. Silvia, quer falar alguma coisa?